Quem que está vindo pela primeira vez aqui na casa? Vocês? Eu espero que vocês se sintam muito bem aqui dentro, que a energia da casa possa envolver vocês também, assim como todos nós, e que a gente possa sair daqui hoje um pouquinho melhor que quando a gente chegou. Que a gente se sinta bem melhor hoje e que a gente receba aquilo que nós precisamos. Tá bom? Hoje eu vou falar de um tema bastante interessante, que é o buscai e achareis, né? E é interessante pelo seguinte, né? A gente está sempre buscando alguma coisa, né? A gente está assim... esse tema ele vem tratar também buscar e achareis, bater a porta e ela se abrirá, peça e você receberá. Mas assim, será que nós estamos só buscando, só esperando, né, que alguma coisa chegue? Que a gente tem essa coisa de querer buscar e achar que as coisas vão chegar para a gente sem a gente fazer esforço nenhum. Então é interessante que a gente comece a ver assim, buscais e achareis, ele tem um fundo, né? Porque ele é similar a dizer assim, olha, buscais e achareis, mas ajuda-te a ti mesmo, que os céus vão te ajudar. Então assim, não adianta a gente fazer pedidos constantemente e a gente ficar buscando sempre alguma solução para as coisas, se a gente também não sair e não se movimentar. Eu acho que é interessante a gente pensar assim, não adianta a gente sentar na beira do caminho, né, fazer os nossos pedidos, buscar aquilo que a gente quer e ficar esperando que as coisas venham. Né? A gente tem que levantar e se movimentar. A gente tem que levantar e criar oportunidades para que as coisas aconteçam. Então, quando a gente pensa assim, buscar e achareis, não é a gente ficar sentado esperando. É a gente criar essas oportunidades para que as coisas aconteçam, para que aquilo que a gente está buscando chegue até nós. Né? Senão as coisas não vão acontecer. Senão as coisas nunca vão chegar para a gente, né? Então, assim, a gente entende, por exemplo, que aqui no capítulo 25, ele fala: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, por conseguinte, a lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho. Ou seja, adianta a gente ficar esperando as coisas se a gente não buscar o trabalho, se a gente não trabalhar para que isso aconteça? E é interessante a gente pensar assim, quando a gente trabalha, não importa o que a gente faça. Quando a gente trabalha, a gente está ajudando o progresso, para que o progresso aconteça. As coisas vão melhorando. Tudo vai melhorando à medida que a gente está trabalhando. Né? Até a nossa vida melhora à medida que nós trabalhamos. E a gente começa a levar isso para as outras pessoas. Quando você trabalha no bem, quando você faz o que você tem que fazer da forma correta, você está ajudando as outras pessoas e você está servindo de exemplo para as outras pessoas. Então as pessoas começam a ver você fazendo tudo o que é certo, fazendo o caminho certo, e eles começam a entender. Então isso faz parte dessa lei do trabalho para que a gente alcance o progresso. Né? E a gente alcança vários tipos de progresso, né? Não é só o progresso material. O progresso material ele vai ser demonstrado quando a ciência vai ajudando a gente, criando coisas novas. Se a gente for comparar o que é a medicina hoje com o que era a medicina há 100 anos atrás, olha quanta coisa mudou. Quantas curas já foram criadas. Mas e a nossa evolução espiritual? Nós estamos buscando também esse progresso? Então a gente também tem que pensar nisso. O trabalho, ele ajuda que a gente também cresça espiritualmente. Quando a gente vai crescendo pelo trabalho, pelo meio espiritual, a gente começa a crescer moralmente. O crescimento moral, ele traz para a gente ajuda a gente na evolução de uma forma assim que a gente não consegue imaginar. Mas ele acelera o nosso processo evolutivo, porque à medida que você vai adquirindo esse processo moral, esse conhecimento moral, e isso vai incorporando a sua vida, você começa a tomar atitudes diferentes. Você não vai mais fazer as coisas pensando só em você, você começa a pensar o que isso vai afetar o próximo. Como isso vai ajudar as outras pessoas que estão, às vezes, dentro de casa. Como é que a gente faz, né, para resolver isso? Então é importante que a gente tenha, né, isso sempre em mente, né? E que a gente tenha sempre em mente o seguinte: quando a gente tem a ação
naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está buscando, a gente desenvolve a nossa inteligência. A gente não fica parado, né? É claro que a gente fala assim, nossa, mas as crianças de hoje vêm com uma inteligência. Vem mesmo. Imagina se não fosse assim. Imagina se não fosse dessa forma. Isso demonstra claramente o quanto o nosso espírito está evoluindo. Porque se isso não acontecesse dessa forma, se não acontecesse essa evolução, já imaginou a gente, cada vez que alguém nascesse, ia ter que aprender tudo de novo? Ia ter que começar do zero? A gente ainda estaria lá na pré-história. A gente não teria evoluído. A gente não teria chegado até aqui. Então é interessante que a gente comece a pensar o seguinte, cada vez que, quando a gente fala de reencarnação, cada vez que a gente volta para essa oportunidade que nós estamos tendo agora de estar aqui, e crescendo, evoluindo, nós já trazemos uma bagagem. Então a gente não precisa aprender tudo de novo. O que a gente vai aprender é a tecnologia, a ciência e tudo que se aprendeu de comportamento, de moral, daqui para frente. A gente já traz uma bagagem e a gente vai melhorando aquilo que a gente já tem. E será que a gente está buscando isso? Ou será que a gente só está buscando a parte material? Porque é fácil, né? A maioria das pessoas buscam só a parte material. E é interessante porque elas vão conseguir alcançar. E aí, depois que você alcança? Como é que vai ser? Não estou dizendo que a gente não deva buscar, a gente depende hoje da matéria, a gente está aqui, vivendo em 3 dimensões, então nós dependemos da matéria. Nós temos que ter o trabalho, a gente tem que sustentar a família, a gente tem que sustentar a nossa casa, a gente precisa do alimento, a gente precisa das vestimentas, né? Hoje, num dia frio, a gente precisa delas, e tem gente lá fora precisando também. Já puxando o ganchinho da campanha, né, do agasalho, que é legal a gente aproveitar. Então, assim, a gente começa a perceber que nós temos como progredir o nosso trabalho, a gente tem como evoluir moralmente, buscando coisas simples. Quando a gente fala em crescimento espiritual e moral, como é que a gente vai acreditar que isso seria possível se a gente não acreditar, por exemplo, na reencarnação? Que nós já estamos aqui, já passamos por muitas vezes por aqui, que o nosso espírito talvez seja muito mais antigo do que a gente imagina. Talvez uma criança que esteja aqui seja muito mais evoluída do que a gente. E ele está vindo aqui para nos ensinar. Quanta coisa nós temos para aprender, né? Então é assim, se as almas, voltando, né, um pouquinho, né, sem a pré-existência da alma, se as almas fossem todos os dias para não voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente, mas também não progrediria. A gente viria para cá uma vez só. E que bom, né, que nós temos essa oportunidade de voltar, né, porque não vai dar tempo da gente corrigir tudo. O que a gente precisa corrigir nessa encarnação. Então, assim, não fiquem desesperados, ou não fiquem assim, ansiosos, ou não tenha nenhuma neura achando que tenho que resolver tudo agora. Não. A gente começa fazendo com o que a gente tem, com o que a gente pode e dentro do que é possível. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar parado, esperando as coisas acontecerem. A gente tem que sair e buscar caminhos para que a gente resolva tudo aquilo que a gente trouxe para resolver. É muito importante que a gente tenha isso consciente, porque quando a gente tem isso consciente, aquela neurose de achar que a gente vai conseguir e tem que resolver tudo agora, a gente se acalma. Não vai dar tempo. Mas muita coisa vai dar tempo. E aí a gente começa a avaliar algumas coisas que estão acontecendo com a gente e a gente fala, puxa, estão acontecendo algumas coisas porque eu mesmo criei, né? Essas coisas. Aí a gente vê, né, a lei da causa e efeito, né? Tudo que fazemos volta para nós. Eu acho que a maior parte do que a gente passa aqui hoje, nesta vida, fomos nós mesmos que criamos, ainda nesta vida. E aí é importante a gente começar a reconhecer isso. Por que eu tomei aquelas atitudes lá atrás? E vem um pouco até com relação ao buscar, né? Vamos buscar o que aconteceu com a gente lá atrás. Por que eu tomei aquela atitude? Será que eu estava errado? No meu pensamento de hoje eu estava errado. Mas naquela época eu estava errado? Naquela época talvez eu tenha feito certo. Eu tenha feito o que naquele momento eu achava que era correto.
Então a gente começa a perceber que eu tenho que começar a perdoar quem eu fui lá atrás. Perdoar aquelas ações que eu tenho que me perdoar. E a partir do momento que eu faço isso, eu estou resgatando energias que eu deixei presas lá atrás em atitudes, em sentimentos, que eu fico me remoendo e trazendo isso até hoje. Então a gente tem que começar a buscar isso. É um trabalho fácil, né? Se a gente começar a pensar, né? Puxa, o que eu fiz errado lá atrás, né? Coisa super tranquila, mas assim, por que eu fiz isso naquela época? E aí quando a gente começa a entender, a gente começa a buscar isso. E a gente começa a achar soluções para as coisas. E a gente começa a entender que naquele momento eu fiz o que eu entendia ser o certo. Mas que hoje eu não entendo mais dessa forma. Então hoje eu não vou cometer o mesmo erro. De vez em quando a gente vai dar umas escorregadas, tá? Não precisa ficar neurótico, não. Mas isso a gente vai acontecer, né? Bom, e a gente voltando aqui, né? Pensando no progresso, que já se realizou e adquirido cada vez, né? Alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta para a civilização moral. Percebe que à medida que a gente vai buscando esse conhecimento, a gente vai adquirindo formas diferentes de pensar. Eu falo uma coisa interessante, que é assim, buscar o conhecimento é tão importante, e a gente não dá importância para isso, mas assim, buscar esse conhecimento que nos traga um pensamento mais equilibrado, porque o conhecimento, ele nos traz a inteligência, nos traz a informação. A informação, quando bem absorvida, nos traz iluminação. E quando a gente começa a receber essa iluminação, a gente começa a crescer moralmente. Um passinho que a gente dê, mas isso já vai ajudar a gente. Vai ajudar a gente nos próximos passos, porque a gente vai tomar atitudes daqui para frente que não vão ser mais só egoístas ou só materialistas. A gente vai pensar no próximo, vai pensar na gente. Eu sempre falo, não é errado você pensar em você. Até porque toda mudança começa de dentro. Toda mudança começa de dentro. Eu ganhei um livro de um casal amigo meu, que são budistas, e eu estou lendo o livro, né, porque ele fala sobre atingir o estado de Buda nessa existência. E eu estou vendo muita coisa que é base do que nós estudamos hoje aqui. E eles falam assim coisas bem interessantes. Coisas como a gente comentou aqui, por exemplo, da gente fazer uma mudança interior, porque dentro do Espiritismo a gente busca muito isso, né, a reforma íntima. Eles também buscam isso, só que eles dão outro nome. E eles falam que quando você se encontra dentro de você, você está se aproximando de Deus, porque Deus está dentro de você. Então é muito importante que você comece a buscar dentro de você essa centelha divina. Porque quanto mais próximo você chegar dela, mais próximo de Deus você está chegando. E quando você chega próximo de Deus, você não cria mais uma fé dependente de pessoas externas, dependente de ações externas, dependente de regras externas. Você cria uma fé consistente, uma fé raciocinada. E isso vai ser muito importante para você, para esse crescimento moral, para essa busca que a gente tem constantemente. Né? Aí as portas se abrem para esse crescimento moral que nós precisamos tanto. Né? E eles falam, inclusive, uma coisa até que eu achei um tanto quanto pesada nesse livro, né, que eu estou lendo lá do budismo, que ele fala assim, quando você cria uma fé dependente, a ignorância venceu a razão. E é verdade, porque você terceirizou a sua fé, você terceirizou quem você quer ser, e aí as pessoas vão te manipular. Então a gente tem isso muito claro, para a gente evitar que a gente seja manipulado, né? Bom, tem uma parte também aqui, né, que ainda dentro do Evangelho, né, quando a gente está falando aqui do ajuda-te a ti mesmo ainda, e o céu te ajudará, que ele fala assim, olha, em determinado momento, né, foi dito o seguinte, é claro que isso está dentro dos Evangelhos, né, o trabalho, é por isso que ele, né, ele fez do trabalho uma necessidade, ele disse, procure e acharás, trabalhe e produzirás. Dessa maneira serás filhos das tuas obras. Terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que haja feito.
É interessante que a gente vive buscando soluções para as coisas, né? E eu sempre penso nisso, né? Assim, a gente está buscando soluções para as coisas, mas a gente não está criando oportunidade para que aquilo se resolva. Né? O que a gente está sempre esperando é um milagre. A gente vive esperando o milagre, mas a gente não sai do lugar para que o milagre aconteça. Né? Então, assim, para que o milagre aconteça e para que a gente receba, né, aquilo que a gente está pedindo, é necessário que a gente tenha ação. E a espiritualidade, ou mesmo a espiritualidade, os nossos mentores, mesmo eles estando do nosso lado constantemente, ele não vai tomar a ação pela gente. Ele não vai tirar da gente o mérito de conquistar. Ele pode até nos intuir, nos inspirar, para a gente seguir o caminho, para a gente voltar para o caminho às vezes, mas ele vai estar sempre nos ajudando para que a gente tome a decisão, para que a gente faça a ação, para a gente poder, para a gente alcançar aquilo que a gente precisa. Ele não vai tirar esse mérito da gente. E nós temos que pensar nisso. Eles vão fazer tudo para que... Até porque isso vai ser muito bom, né? Porque a gente vai ver isso como uma recompensa. Uma recompensa por aquilo que nós fizemos. É a nossa ação. Então a gente não conseguiu isso só porque alguém fez pela gente. A gente conseguiu isso porque a gente alcançou o mérito daquilo. Pensar um pouco, né? Nisso também. Né? Bom, lembrar, né, que os espíritos, né, eles não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Ele vem unicamente mostrar-lhes a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que ela conduz, dizendo, anda e chegarás. Né, mais uma vez eles vêm assim, mostrar o caminho, mas nós temos que percorrer esse caminho. Nós temos que enfrentar as dificuldades que vão aparecer pelo caminho. Né? Eu li um post hoje que me mandaram que eu achei bem interessante. Ele fala assim, siga a filosofia da água. Quando ela encontra um caminho, ela não discute com o caminho, ela não briga, ela não luta com o caminho, ela contorna. E ela acha o seu caminho de novo. Então, às vezes, a gente tem que parar e pensar, será que eu estou contornando ou será que eu estou enfrentando o problema? Um problema que, desnecessariamente, eu estou gastando energia. Não estou querendo dizer que a gente tem que ficar parado esperando e tudo que aparecer a gente dá a volta. Né? A gente tem que, algumas coisas vão fazer parte do nosso caminho. Não vou dizer nem problema, mas algumas dificuldades vão aparecer. E nós temos que achar soluções para essas dificuldades. Né? Tem muita gente que, por exemplo, fala assim, você não confronta as pessoas. É verdade. Eu tenho isso comigo, eu não confronto as pessoas. Mas eu permito que as pessoas me deem a solução. Porque às vezes elas estão confrontando a gente com alguma coisa e que talvez eu não tenha a solução, mas ela tem. E aí quando a gente começa a conversar, né, a gente começa a perceber que ela tem a solução. E algumas pessoas vêm confrontar a gente e no primeiro momento você fala assim, puxa, no seu lugar eu faria a mesma coisa. Você está vendo que o problema não era meu? No seu lugar eu faria a mesma coisa. Porém, eu penso de outra forma. Talvez seja melhor eu fazer de outro jeito. E aí a gente consegue chegar no meio termo. Né? Quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a ver o seguinte, né? Até voltando para aquela parábola do joio e do trigo, a gente percebe que todo mundo tem dentro de cada um o joio e tem o trigo. A gente tem que começar a separar o joio que existe dentro de nós. E não adianta a gente falar, não, eu não tenho. Todo mundo tem. Nós estamos num mundo de provas e expiações ainda, estamos caminhando para um mundo de regeneração. E esse mundo de regeneração não vai ser um mundo feliz ainda, ele é um mundo de, como o próprio nome diz, regeneração. A gente vai estar regenerando tudo aquilo que a gente buscou, tudo aquilo que a gente precisava corrigir. Mas a gente não vai mais estar passando por essas provas e expiações, vai ser um lugar bem melhor. Vai continuar existindo algumas pessoas ruins? Vai. Mas hoje no mundo já existe muito mais pessoas boas do que pessoas ruins. Tem pessoas boas vivendo situações ruins, mas já tem muito mais pessoas boas do que ruins no mundo. Só que a gente está se deixando levar, às vezes pela mídia, às vezes pela influência de outras pessoas que não querem ver as coisas caminharem. Então a gente começa
a ser um pouco mais crítico, né? Crítico no sentido de não ficar criticando as pessoas, mas de ficar analisando o que é o certo e o que é errado, o que é o melhor para mim e o que vai ser melhor para as pessoas que estão no meu entorno. E aí a gente começa a mudar, né? Bom, ainda aqui, né? Ele fala assim, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus, né, que significam pedir e obtereis, né? Buscais e achareis, para que a gente peça a luz que clareie o caminho e ele vos será dada. Pedi forças para resistires ao mal e os terei. Eu, por exemplo, quando eu faço as minhas orações, eu peço assim, sempre assim, confiança, força, resiliência, paciência eu não peço mais. Não, porque se eu pedir paciência, vai acontecer um monte de coisa para testar a minha paciência. E a minha paciência anda meio curta, então assim, é melhor eu parar de pedir paciência. Né? Então assim, mas não que eu não precise, eu preciso. Então assim, mesmo eu não pedindo, acontece um monte de coisa que vai testar a minha paciência. Mesmo eu não pedindo, vai acontecer um monte de coisa que vai testar a minha resiliência. Vai testar, né, tudo que eu preciso passar ainda aqui. Então, e eu continuo pedindo isso, eu continuo buscando esses caminhos. Às vezes até inconscientemente a gente busca. Né? Então é importante, né? Essa parte, por exemplo, eu sempre falo, olha, pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Vamos pedir para o nosso mentor, para os nossos anjos da guarda, né, para o nosso protetor, como a gente quiser chamar. Vamos pedir para que eles nos deem bons conselhos. Vamos pedir para que a gente saiba voltar para o caminho, para que a gente entenda aonde nós precisamos chegar. Aonde chegar a gente vai, né? Mas assim, pedir com sinceridade. A gente tem que fazer esses pedidos com fé, com confiança de que nós vamos alcançar aquilo que nós estamos buscando. É claro que tem uma parte também que a gente fala assim, não peça além da sua necessidade. Não busque além do que você precisa. Até porque se chegar para você mais do que você não vai conseguir trabalhar com tudo isso. Né? A gente até fala, aliás, todo mundo fala isso, né? Cuidado com o que você pede, né? Porque você pode receber. E aí? Né? Quando você recebe aquilo que você pediu e fala assim, e agora? O que eu faço? Eu pedi muito mais do que eu podia. Bom, aí vem com certeza uma grande prova para você saber o que fazer com isso. Né? Como é que você vai direcionar isso para ajudar as outras pessoas, né? E é muito importante que a gente, assim, quando a gente for buscar essas coisas, que a gente busque, então, com humildade, sem arrogância. Buscar com humildade. Né? Não deixar o orgulho tomar conta da gente, nem a arrogância. Eu ouvi uma vez um comentário muito interessante que falou assim, uma pessoa comentando, ela falou assim, e eu percebi que assim, que ela tinha orgulho de ser humilde. Olha que coisa bacana, né? Eu falei assim, cara, que bacana. E ele falava assim, porque eu sou humilde, porque eu ajudo as pessoas, porque eu faço, porque isso e por aquilo. O que você faz para você? O que você está melhorando na sua vida? Aí, assim, claro, quando você faz uma pergunta dessa, a pessoa fala assim, não, eu estou ajudando todo mundo. Não, peraí, eu sei que você está ajudando as pessoas. Mas o que você está buscando para a sua vida? Como é que você está resolvendo os seus problemas? Ou você está focando só nos problemas dos outros? Né? Eu ia falar uma coisa, mas não posso porque está gravando, né? Mas assim, aí eu vou falar assim, aí eu lembro daquela coisa que a gente fala assim, né? Vamos brincar de vida? E só tem uma regra, cada um cuida da sua. Né? É bem legal isso, né? Assim, então assim, a gente vê pessoas que assim, estão mais preocupadas com a vida dos outros do que com a própria vida. E aí ela não está buscando para ela o caminho, a iluminação, né? Esse entendimento e esse crescimento moral. E aí, né, ele mesmo aqui fala, se você pedir, que não seja com humildade, mas com arrogância, sereis abandonados à própria sorte, às próprias forças. Né? E o castigo virá do seu próprio orgulho. Nós vamos ter que enfrentar o nosso orgulho, a nossa arrogância em algum momento. Né? Se não for nessa,
na próxima encarnação. A gente vai enfrentar. E aí, né, a gente vê o seguinte, né? Quem é o grande juiz disso tudo? Será que Deus vai estar lá realmente sentado? E quando você chegar lá, ele vai olhar para você e falar assim, ah, você pode ir para a esquerda, você pode ir para a direita. Ele não vai estar lá, gente. O maior juiz que nós vamos ter lá somos nós mesmos. A gente vai ter que enfrentar a pessoa mais difícil de conviver, que somos nós. A nossa própria consciência. Então, assim, é importante que a gente busque agora essa iluminação, esse conhecimento, que a gente busque agora fazer o bem, buscar agora o caminho, que a gente vai achar. E quando a gente está buscando isso, e batendo as portas, né, para que a gente receba, elas vão se abrir. Vão se abrir para que a gente possa ser bem recebido. E aí é interessante porque, na sequência aqui, ele fala um pouco disso. Quando você chegar a algum lugar, né, você não fique esperando que as pessoas te recebam bem. Não espere nada. Não espere nada. Quando você for a algum lugar e você for chegar a algum lugar para trazer um conhecimento novo, para trazer uma mensagem, ou para trazer, ou para esperando ser bem recebido, e você não for, quando você sair desse lugar, né, como Jesus na época ele falou para os seus discípulos, né, tire o pó das suas roupas e se retire, porque se ninguém lá quer receber a palavra dele, vai embora. Mas em nenhum momento ele falou assim, vai embora e amaldiçoe as pessoas. Não. Ele falou, simplesmente saia. Deixe as pessoas com as suas crenças. Deixe as pessoas, saia e busque outro lugar. Onde você vai poder levar o seu conhecimento, onde você vai poder levar a palavra, ou deixe entrar na sua casa o conhecimento. Eu também participei do Sebrae por muito tempo. No Sebrae a gente tem, eu não vou fazer propaganda de seminário não, mas eu vou só citar ele aqui, tá? Tem um seminário chamado Empretec, que ele é muito legal, porque ele trata de comportamento. Mas ele tem uma coisa que eu acho bacana quando ele vai vender o seminário, que ele fala assim, nenhuma mudança vem de fora, vem de dentro. O que a gente vem fazer aqui é bater a porta. Abrir a porta para aceitar os conhecimentos, cada um vai ter que abrir. Cada um vai ter que abrir a sua porta e aceitar esses conhecimentos. Cada um vai ter que abrir a porta e ver aquilo serve para mim. Isso vai me trazer alguma coisa boa? Eu vou me tornar uma pessoa melhor recebendo essa informação? E aí é que faz a diferença. Porque cada um vai ter que aceitar isso. E aí você não está mais terceirizando nada. Por isso que eu falo que dentro da doutrina espírita, quando a gente fala da fé raciocinada, é exatamente isso. Você só aceita aquilo que te faz sentido. Você não pode aceitar coisas simplesmente porque alguém falou. Questione. Né? Questione aquilo que estão te falando. Né? Outro dia mesmo, eu recebi uma campanha, uma publicidade falando com relação às telas, né, de celular, que isso está levando crianças a adquirir ou desenvolver mais rápido o TDAH. Então, assim, eles falam lá assim, não se deve deixar crianças verem telas de celular com menos de 6 meses ou com menos de 1 ano. Isso vai acelerar esse processo. E aí eu comentei isso perto do meu filho. Meu filho falou assim, mas quem disse isso? Eu não sabia a fonte. Eu falei, não sabendo a fonte, eu não posso questionar. E nem posso dizer que isso é verdade. Por quê? Porque essa informação chegou até mim, eu não olhei a fonte, não sei se é verdade. E se isso foi uma publicação falsa de alguém que não quer... Porque tem gente que é contra tudo, né? E tem gente que é contra as novas tecnologias, tem gente que é contra a lei do progresso, tem gente que defende a gente voltar a viver como vivia há 30 anos atrás, 50 anos atrás. E ainda veio falar assim para nossa, naquela época era bom. Puxa, naquela época era bom, a gente com 50 anos era velho, era idoso. Já estava no fim da vida. Hoje a gente vive 70, 80 anos, quer dizer, então, será que era melhor mesmo naquela época? Né? Será que as coisas não melhoraram? Talvez elas tenham, assim, evoluído a um ponto
em que a gente não conseguiu acompanhar. Talvez muita gente ainda esteja preso lá no passado e achando que naquela época era boa, porque naquela época ele viveu melhor, ou ele entendia melhor o que estava acontecendo. É como a gente querer avaliar a música, né? A gente sabe que dos anos 60, 70, 80 e 90 existiu uma criação musical que nunca mais se repetiu. Mas os jovens que estão nascendo hoje, que não viveram com aquilo, não conviveram, com o que eles estão convivendo? Então aquilo para eles é como para nós, as músicas que eram que os nossos avós ouviam. E a gente falava, gente, aquilo era muito chato. Talvez para eles isso que a gente ouvia dessa época, né? Eu acho que muita gente aqui está perto da minha idade, né? Ainda conheceu tudo isso. Para nós aquilo foi muito bom, mas e para essa nova geração? Talvez para eles não façam sentido. Assim como alguns vão, em algum momento, conhecer e falar assim, nossa, era muito bom mesmo. Mas hoje as coisas são diferentes. E aí a gente vai, né, continuando nessa lei do progresso, né, continuando nesse caminho. E na sequência aqui, ele trata também do seguinte, essa parte de buscais e achareis. Ele vem falar sobre os pássaros dos céus, né? Mas na verdade o foco não é esse. Porque ele fala assim, para a gente observar, por exemplo, os pássaros, eles não criam, eles não plantam, eles não cultivam nada, mas eles recebem os seus alimentos, ou seja, a natureza cria deles. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que ficar sentado, parado, esperando que tudo venha até nós. Né? O que ele está falando com relação a isso? Ele vem falar assim, ó, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Portanto, onde está o vosso tesouro, está também o vosso coração. Não quer dizer que a gente tem que ficar sem trabalhar ou sem fazer e ficar esperando que tudo venha até nós, né? Se a gente for pegar assim, levar ao pé da letra isso, né, assim, para a gente observar os pássaros, observar a natureza, eles não trabalham, mas eles conseguem os alimentos, eles conseguem tudo. Parece que a gente está falando assim, totalmente contra a lei do progresso e a lei do trabalho, né? Fala assim, poxa, mas então eu não preciso fazer nada. Na verdade, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, a partir do momento que nós temos a nossa ação e a gente cria condições para que as coisas aconteçam, a providência divina vai chegar até nós e nos ajudar a conquistar aquilo que a gente precisa. Não é que a providência divina vai chegar e trazer comida para o prato de todo mundo, vai trazer um cobertor mesmo que ninguém doe, né? Se eu ficar sentado lá em casa, alguém vai chegar e bater na minha porta e falar assim, olha, eu vim aqui trazer para você a sua compra do mercado do mês, ninguém vai fazer isso. Nós temos que criar essas situações. Mas por que ele fala, então, nesse sentido? Para a gente não acumular riquezas que não nos servirão para nada. Né? Não estou dizendo que a gente não possa comprar uma casa, não possa comprar um carro, claro que pode. Quando você está fazendo isso, você está criando condições de conforto, de segurança para a sua família, para as pessoas que convivem com você. Né? Você compra um carro, você está criando condições de locomoção para aquelas pessoas que dependem de você, que dependem que você os levem para algum lugar. Então, assim, não tem nada de errado em a gente ter bens materiais. É o bom ou mau uso deles é que determinam, né? É aquele, assim, acumular por acumular. Ele até usa o exemplo aqui daquele senhor, né, naquela época, que teve uma plantação e teve, assim, uma colheita de sementes muito grande, e o que ele fez? Aumentou o tamanho dos silos para armazenar mais sementes. Mas ele em nenhum momento ele pensou em distribuir as sementes. Ele não ia conseguir consumir tudo aquilo que ele plantou, tudo aquilo que ele colheu. Em nenhum momento ele distribui aquilo. Mas o que acontece com ele? Né, na parábola? Ele vem a falecer, vem a se desencarnar, e tudo aquilo que ele juntou se perde. Se perde. Por quê? Porque ele não distribuiu isso para ninguém. E aí o que acontece? As pessoas vão lá e saqueiam ele. E vai adiantar ele ter feito tudo isso? Não vai. Então quando a gente fala assim, não acumuleis tesouros na terra, não quer dizer que você não possa criar condições para a sua família.
né? Eu, inclusive, sou contador, então eu trabalho com algumas coisas assim, eu falo de direito sucessório para alguns clientes, a gente fala de empresas de holding familiar. Por quê? Para evitar criar problemas para quando você for embora. Já deixa tudo encaminhado, deixa tudo certo. Está errado fazer isso? Claro que não. O errado é você acumular tudo sem pensar no que vai acontecer depois. É sem você deixar isso, de alguma forma, encaminhado para ajudar outras pessoas. Eu tinha um tio que ele era bem interessante, ele falava assim, eu não vou fazer nada disso. Eu vou deixa os meus filhos brigarem um pouco. Né? Infelizmente, quando ele faleceu, os filhos brigaram mesmo. Hoje está cada um para um lado. Né? E assim, os bens serviram de... Então, todos aqueles bens que ele acumulou serviram para alguma coisa? Eu não vi assim, serventia nenhuma no que aconteceu. Por quê? Porque separou a família. Sendo que se ele tivesse feito um caminho para deixar tudo isso já direcionado, já bem instruído, pelo menos todos os filhos, olha, quando eu não estiver mais aqui, esses são os bens, é assim que vai funcionar, é assim que vai acontecer, teria acontecido dessa forma, talvez a família ainda estivesse unida. Né? E como meu pai era advogado, e ele fazia, a especialidade dele era isso, era, né, o direito sucessório, era inventários e tudo mais, então a gente via como a falta de preparo atrapalhava as famílias. Como as pessoas acumulavam bens e tesouros aqui na Terra e achavam que eles nunca iam embora. Mas um dia a gente vai, né? Bom, não vou falar não, porque eu vou falar que no dia que eu não estiver mais aqui, nem no meu velório eu não pretendo ir, né? Assim, e eu às vezes brinco e falo pro meu filho, eu falo assim, eu quero ser cremado. E eu quero que você alugue um aviãozinho e jogue minha poeira em cima da cidade. Eu vou empestear a cidade inteira. Não, não é isso. É assim, eu não quero deixar nada para trás, nem mesmo um corpo para todo mundo ficar velando, ou ficar se preocupando e ficar sofrendo por uma coisa que já acabou. Não estou dizendo que todo mundo aqui tem que ser cremado. Cada família vai levar isso da melhor forma que trazer o equilíbrio para a família. Mas eu falo isso às vezes brincando, mas já deixando ele claro o seguinte, eu não vou estar aqui para sempre. Nenhum de nós vai estar. Então um dia tudo isso vai ter que ser resolvido. E aí a gente percebe também, né, caminhando por esse tudo que a gente vem falando, que assim, a caridade e a fraternidade, elas não decretam as suas leis. Eles não está escrito em lugar nenhum como é a caridade, como é a fraternidade, né? Mas elas têm que estar dentro do nosso coração. Ela vai existir quando você começa a passar por cima do seu egoísmo. Quando você começa a entender que as coisas não giram em torno de você só, né? É interessante, porque algumas pessoas acham que sim, né? E se você começar a viver fora da caridade, fora da fraternidade, a fraternidade vamos dizer assim, é um caminho maior ainda do que a caridade. Porque a caridade, ela não é só a caridade física, não é só trazer aqui o cobertor, não é só trazer os mantimentos, isso é importante, vai ajudar muita gente. Mas e a caridade moral, nós estamos fazendo? A gente está levando a palavra para alguém que está precisando ouvir? Né? Ouvir uma palavra, às vezes assim, a gente está indo em algum lugar para ouvir o que a pessoa tem para nos contar, às vezes ela só está precisando contar, falar alguma coisa para a gente. Né? E é muito importante que a gente então comece a, quando for buscar aquilo que nós estamos buscando, essa evolução moral, que a gente comece a pensar nisso. Você pode diferenciar um pouco a caridade? Porque assim, você falando, quando você está falando de fraternidade, eu justamente estava associando essa questão mais moral da palavra, fraternidade. Uhum. Mas agora você colocou isso como uma característica na hora do meu pai. Não, faça a questão. Assim, explica, por favor, a diferença em caso da caridade e da fraternidade. Vamos pensar assim, a caridade, você está fazendo, vou te dar o meu ponto de vista, claro. Não vou dizer para você, essa é a regra.
Do meu ponto de vista, você está fazendo caridade quando você ajuda outras pessoas, tanto materialmente quanto moralmente. Uma palavra, com tudo isso. A fraternidade, eu entendo que é assim, é a evolução da caridade e do amor a um nível que talvez a gente nem entenda totalmente ainda. Mas a fraternidade é quando a gente, junto com todos aqueles que estão ao nosso entorno, a gente consegue praticar o amor de uma forma que vai atingir muito mais pessoas. E inclusive todos aqueles que estão com a gente, e a nós mesmos. Então, assim, o retorno desse comportamento fraterno, ele é muito mais amplo. E a caridade, a gente, não que ela não seja ampla, porque quando você ajuda uma pessoa, você está às vezes ajudando uma família inteira, e aquilo se propaga. Mas assim, ele tem, do meu ponto de vista, um alcance um pouquinho menor, mas quando você junta a caridade e a fraternidade, o seu alcance fica ilimitado. Então esse assim, é do meu ponto de vista, né? Eu não posso dizer que isso é a regra geral, mas, né? Bom, então aí Jesus, né, continuando aqui na sequência do que ele falava também, dessa parte do não vos afadigueis, né, pela posse do ouro, ele falava uma coisa interessante. Ele voltava a falar com relação a quando você ia levar a palavra para outros lugares, né? Ele falava assim, quando não quiserem receber nem ouvir, ele recomendou assim aos apóstolos, né, que não amaldiçoassem ninguém, não questionassem a fé de ninguém e respeitasse aquilo que as pessoas acreditam. Então eu acho interessante hoje, porque quando a gente vê a doutrina espírita, e eu sempre falo isso, a intenção da doutrina espírita não é espiritizar ninguém. A gente não está aqui para converter as pessoas, a gente está aqui para trazer uma palavra, trazer uma informação, e que se isso fizer sentido para vocês, assim como em algum momento fez sentido para mim, isso vai começar a mudar a minha vida e a vida das pessoas. Mas eu tenho que entender também que cada um está no seu momento. Então, assim, uma pessoa que se sente bem seguindo, por exemplo, uma orientação evangélica, ela está errada? Não, ela não está errada. Ela não está errada, porque naquele momento é isso que ela precisa. É isso que faz sentido para ela. É isso que faz sentido para alguém que hoje segue a doutrina católica, né, a religião católica. Para eles, aquilo é o importante. Para mim, eu preciso de um pouco mais. E aonde eu encontrei isso? Na doutrina espírita. Mas tem muitas pessoas que eu conheço que não seguem a doutrina espírita. E são pessoas muito boas. Esse casal amigo nosso, né, que eu falo, meu e da minha esposa, que são budistas, eu falo que eles são a família que eu escolhi. E eles são budistas. E eu escolhi estar com eles, né? E a gente, assim, a gente se fala todos os dias, só para vocês terem uma ideia, ao nível de proximidade que a gente chegou. E, assim, as nossas conversas, quando vem para o lado assim, um pouco mais filosófico, elas vão embora. Eu aprendo muito com eles. E eu entendo que para eles, naquele momento, aquilo faz um sentido total. Aquilo que eles seguem. E as nossas conversas, o que elas trazem? Entendimento para os dois lados. Porque eu entendo também aquilo que eles estão aprendendo. E de alguma forma eles também entendem aquilo que eu estou aprendendo. E a gente complementa o nosso conhecimento com isso. Então isso é muito importante. A gente ter isso em mente, né? Que a gente vai ter que respeitar cada pessoa dentro da sua crença, cada pessoa dentro do seu entendimento, e que quando a gente estiver nesse caminho de buscar o entendimento, buscar a evolução moral, buscar esse crescimento, né, que vai ajudar as pessoas, entender a lei do trabalho, e que a lei do trabalho leva ao progresso, e o progresso traz evolução na ciência, e a ciência vai nos trazer coisas novas. Tem um trechinho da Gênese, eu acho muito legal, eu deixei isso até marcado no meu livro, no livro da Gênese, do Kardec, que ele vem trazer o seguinte, ele fala que quando a ciência provar
que nós estamos acreditando em alguma coisa e que ela está errada, a ciência provar que nós estamos errados, a gente abandona o que está errado e vem para o que está certo, porque tem provas de que está do correto. Então, assim, a gente consegue acompanhar e entender que a ciência vai nos trazer coisas novas e que talvez algum entendimento que a gente tenha absorvido lá no passado estivesse errado. E eu acho isso muito legal, porque eu vejo assim, a doutrina espírita, ela não está parada no tempo. Ela consegue acompanhar o que a ciência nos traz, né? Porque a doutrina espírita, ela é empírica, eu falo isso, né? A gente vem de todo o conhecimento que nós recebemos e absorvemos dos espíritos. Mas eles mesmos deixaram claro o seguinte: não acredite em tudo que trouxerem para vocês. Muito deverá ser aprendido ainda. Muito tem que ser provado. Então, assim, dentro do conhecimento empírico, a gente vai buscando o estudo e vai buscando o conhecimento. E a hora que a gente encontra essa informação, a gente abandona aquilo que a gente acreditava que estava certo e está errado e parte para o novo, que está correto. E quando a gente faz isso, a gente cria de novo condições para que a ciência continue se evoluindo, para que o trabalho continue gerando benefícios para as pessoas. Né? Hoje, a gente tem técnicas de plantio que não existiam antigamente. Né? Eu acho interessante. E eu acho assim, o plantio uma coisa muito legal, né? Porque eles têm que enfrentar coisas como o tempo. Não adianta eu plantar hoje uma semente e achar que daqui uma semana eu vou colher alguma coisa. Não, eu tenho que esperar. O trabalho do agricultor, eu falo que é um trabalho legal, porque ele não pode passar por cima do tempo. E a gente às vezes esquece e vive num mundo tão agitado que a gente quer passar por cima das coisas. Né? Ele tem que plantar, ele tem que esperar o tempo certo de germinação, ele tem que esperar o tempo certo da planta crescer para depois colher os frutos. E se ele perder, ele tem que começar tudo de novo. Nós também. Né? Se a gente tenta passar por cima dos caminhos, né? Se a gente tenta buscar aquilo que a gente não tem condições de cuidar agora, a gente vai ter que começar tudo de novo. E começar tudo de novo, às vezes, é uma tarefa difícil, né? Principalmente para quem carrega muito orgulho dentro do coração. Começar de novo. Né? A gente vê, assim, voltando um pouquinho, né, pro Sebrae, né, pro Empretec, a gente aprende lá que, assim, a gente pode quebrar várias vezes, financeiramente falando, mas a gente sempre recomeça. E cada vez que a gente recomeça com uma bagagem maior, com uma bagagem melhor, e a gente chega muito mais longe. Pode até quebrar de novo lá na frente, mas quando você começar, você já vai estar começando de um nível maior e melhor. Porque você adquiriu tudo isso ao longo do caminho. A nossa vida é a mesma coisa. A gente veio adquirindo conhecimentos, a gente escorregou várias vezes, a gente recomeçou várias vezes, e hoje a gente vive num tempo em que tudo tem que ser imediato. A gente quer tudo para agora. Até a felicidade não é mais o que você tem, é o que você ainda não tem. Né? Tem gente que vive querendo acumular o que ele não tem. Mal saiu o iPad ou o iPhone 12 ou 13, nem sei qual que tá. Mal saiu o 13 ou 14, né, ele já está pensando no 15 e 16. Né? Ele nem conseguiu usar todos os recursos do aparelho que ele tem na mão agora. Mas a partir do momento que sai uma coisa nova, ele já descarta aquilo. E a gente esquece, né, que a felicidade, às vezes, é você usar bem o que você já tem. Eu conversei com uns amigos e eles estavam fazendo um passeio num litoral. E tinha uma pessoa que morava assim na beira da praia, e ele atendia os turistas, ele falava tudo, conversava bastante com os turistas, e ele morava ali. E até que alguém perguntou para ele assim, cara, você é feliz aqui onde você mora? Ele falou, eu tenho tudo o que eu preciso para viver bem aqui. Isso impactou de um jeito para essa pessoa, que ele parou, essa pessoa é uma amiga nossa, inclusive, ela parou e ficou pensando o seguinte, tudo o que eu tenho eu não usufruo direito, e ele leva uma vida tão simples e ele tem tudo o que ele precisa para ser feliz.
Tudo que ele precisa para viver bem, ele tem ali. E ela buscando tantas coisas que ela ainda nem conseguiu, que ela talvez nem existisse ainda, né? Ela já está pensando no iPhone 15, né? Eu nem sei em qual número tá, estou chutando, né? Porque eu não tenho iPhone, né? O meu é de Android ainda. Mas assim, pelo menos eu consigo usar quase todos os recursos do meu telefone hoje. Mas não criticando nada de quem tem um aparelho novo. Porque se isso faz parte do que você precisa para você progredir, tem gente que precisa de um aparelho melhor. Então ele vai precisar desses aparelhos novos. Ele vai precisar da tecnologia. A tecnologia está aí para isso, para nos ajudar. Para nos ajudar a melhorar. Para quando a gente buscar, encontrar aquilo que a gente precisa. O que a gente não pode é viver dependente deles. Eles têm que estar aqui para nos ajudar. E terminaram os passos? Não ainda? Duas? Então eu vou enrolar o povo mais um pouquinho. Não, aqui sempre tem assunto, viu, gente? E, bom, voltando, né, ao caso desse rapaz, né, que mora lá na praia, a gente percebe o seguinte, quando a gente vê, ele tem tudo o que ele precisa para viver bem. E a providência divina, então, está ajudando ele? Está. Está fazendo chegar até ele aquilo que ele precisa. Não que ele não tenha que ter trabalho. Ele tem trabalho. Ele desenvolve alguma coisa. Ele produz alguma coisa que ele usa para o sustento dele. Mas percebe como a providência divina sempre nos traz uma solução? Nos traz um caminho? E aí é aquela coisa, né, assim, se você então está sentado na beira do caminho, fazendo pedido, esperando que as coisas venham até você e não se levanta para ir buscar, não vão chegar. Você tem que sair e buscar, ter o mérito da ação. Né? Como eu falei lá no comecinho, eu nem sei que horas eram, mas lá no começo da preleção, a gente tem os espíritos, o mundo espiritual, vamos dizer, os nossos mentores, eles vão nos inspirar, vão nos instruir, mas eles não vão tirar da gente o mérito. E a gente começa a perceber que tem pessoas que, mesmo não acumulando bens nesta vida, vivem muito bem. Né? E quanto mais conhecimento a gente buscar e encontrar, mais sabedoria nós vamos ter. E aí mais iluminação nós vamos trazer para a nossa mente, para a nossa alma, para a nossa evolução moral. E aí a gente vai continuar nesse caminho. Então, quando a gente vai falar aqui hoje de buscais e achareis, pedis, né, e recebereis, bata a porta e ela se abrirá, vamos pensar nisso, né? Nós estamos fazendo tudo para que isso aconteça? Nós estamos criando condições para que essas coisas cheguem até nós? Voltando àquelas perguntas, né? O que nós estamos fazendo, né? O que a gente está fazendo para que as coisas aconteçam? O que nós estamos fazendo para que o céu possa nos ajudar, né? Usando o que diz dentro do Evangelho. Nós estamos buscando os caminhos, criando oportunidades. A gente está buscando esquecer ou perdoar quem nós fomos lá atrás para a gente poder caminhar daqui para frente? Será que a gente está vivendo em caridade? E se a gente está conseguindo ter responsabilidade naquilo que a gente buscou, né? Às vezes a gente busca, porque a conquista é uma coisa, manter é outra coisa, né? É aquela coisa, né? Às vezes a gente quer buscar e pedir mais do que a gente precisa, mais do que o necessário. E aí mesmo, né? E depois para manter? E aí quando isso chega, o que você vai fazer com isso, né? Só para vocês terem um exemplo, eu li isso esses dias, de que a grande maioria das pessoas que ganharam prêmios de loteria, a grande maioria, perderam tudo rapidamente. Porque eles não estavam prontos para aquilo. Eles não estavam prontos para administrar aquilo. Né? Então eles acabaram perdendo e não souberam trabalhar com o que receberam. E a gente pede tanto, né? Ganhar na loteria é uma coisa que a gente pede, né? De vez em quando. E se a gente ganhar, o que eu vou fazer? Você já parou para pensar nisso? E não é assim, falar o que todo mundo fala, não, vou deixar uma parte para doação, uma parte para isso, eu vou comprar
Não, eu estou falando de verdade. Você já parou para saber o que você vai fazer se você realmente receber? Você vai divulgar isso para todo mundo ou não? Você vai aplicar esse dinheiro de alguma forma? Você já sabe como é que você vai usar isso? Você já sabe como você vai ajudar outras pessoas com esse dinheiro? Como é que isso vai ser produtivo na sua vida e na vida das pessoas que estão... Ninguém pensa nisso, a gente só pensa em ganhar. Mas cuidado, que um dia eles vêm, né? Posso fazer um encerramento?